Idoso gosta de conversar sobre o passado, falar sobre suas experiências de vidas, momentos marcantes, pessoas queridas que não fazem mais parte do seu convívio. E se sente importante quando ouvido. Muitos idosos emudecem no convívio familiar porque suas falas não são bem-vindas. Suas experiências não geram interesse entre os mais jovens da família. Daí a importância de promover uma interação geracional. Quando a família se reúne e permite ao idoso trazer as memórias da infância e narrar episódios vividos, os laços se fortalecem e as vivências narradas passam a fazer parte do acervo de experiências da família e propiciam um exercício essencial para a saúde mental e emocional dos idosos. Quantos fatos desconhecidos podem vir à tona, podendo inclusive explicar comportamentos e atitudes dos idosos diante de situações em que não se encontrava justificativa para tal comportamento. Temos muito a aprender com aqueles que já trilharam uma longa estrada, uma longa jornada. Já passaram por situações que hoje se repetem e que suas experiências podem contribuir e muito, mediante a forma como enfrentaram esses desafios e venceram. Então, na contação de suas histórias, os idosos transmitem seu legado cultural. Recentemente, eu vivi um momento em família em que, a partir de uma provocação, eu fui convidada a narrar um caso. Memórias foram despertando, vindo à tona histórias adormecidas e desconhecidas de minhas filhas e netas, culminando com o despertar de lembranças da infância, da juventude, experiências vivenciadas em família, causando surpresa algumas narrativas. Como assim? Não sabia disso. Olha, nunca ouvi falar sobre isso, né? Então foi um momento bom para todos. É como se elas se apropriassem de uma parte desconhecida da história de suas vidas, e eu, com certeza, realizei uma catarse. Eu mesma fiquei a me perguntar, por que tudo isso veio à tona? E aí, vendo um artigo da fonoaudióloga Flávia Augusta, que está disponível no flaviaaugustafono.com.br, Memórias Afetivas na Terceira Idade, ela diz que as memórias emocionais estão diretamente conectadas à atividade de neurotransmissores no cérebro. Quando vivemos um momento marcante, substâncias como a dopamina, que é um neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para as várias partes do corpo, e a serotonina, conhecida como hormônio de felicidade, e que é o neurotransmissor que modula praticamente todos os processos comportamentais humanos, são liberadas. Então, a partir desse momento, dessa lembrança, dessa vivência, do momento marcante, essas substâncias são liberadas. Dopamina e serotonina. Essas substâncias, elas reforçam as conexões entre as células nervosas, conhecidas como sinapses, tornando essas experiências mais fixas na memória de longo prazo. E é esse processo químico, diz ela, que explica por que momentos carregados de emoção são lembrados com tanta clareza e facilidade. Então, me explicou bem aqui o meu questionamento de por que tudo isso veio à tona, e daquela forma, com tanta clareza. Não é uma coisa que eu penso todo dia, toda hora, todo instante, e quando veio com tanta clareza. Parecia que eu estava vivenciando o momento. E ela continua dizendo, quando uma memória emocional é reativada, ela não apenas recupera detalhes específicos, mas também reacende as emoções associadas ao evento original. E é verdade. Não se trata de uma simples narrativa, ela vem acompanhada da emoção. Também
Também tem uma matéria no site da Associação dos Aposentados do Brasil, que está disponível no abrasil.com.br, Relembrar e Viver, a importância das memórias para a terceira idade. Nessa matéria, ele lista os benefícios em relembrar. O primeiro deles, fortalecimento da identidade. Relembrar experiências marcantes ajuda a resgatar a própria história e a fortalecer o senso de identidade. Resgatar a própria história. É justamente isso que acontece. A gente vai, e muitas vezes, com outro olhar, a gente vai relembrar o passado, a experiência vivenciada, hoje com outro olhar. A estimulação cognitiva, que é o ato de rememorar, que exercita o cérebro, ajudando a manter a memória ativa e a prevenir o declínio cognitivo. Então, é um exercício que a gente faz, relembrar, rememorar. Combate a solidão e a depressão, porque compartilhar lembranças com amigos e familiares promove a conexão social e o bem-estar emocional. Melhora da autoestima. Relembrar conquistas e momentos felizes aumenta a autoestima e a sensação de valor próprio. A matéria ela conclui com dicas de como estimular a memória. Uma delas é conversar sobre o passado. Incentive o idoso a contar suas histórias e a compartilhar suas experiências. Eu lembrei de um fato interessante. Minha mãe, 92 anos, Alzheimer avançado. Em determinado momento, ela se negou a receber alimentação. E aí eu apelei para as memórias emocionais dela. Passei a narrar fatos relacionados à vida, o ambiente onde viveu, os familiares. E ela, que de nada se lembra da vida presente, mudou o semblante, os olhos ficaram expressivos, como se estivessem acessando essas memórias, e aceitou a alimentação. Desde então, eu passei a utilizar esse recurso quando ela se nega a receber o alimento. Outra dica que traz é ver fotos antigas. Álbuns de família são verdadeiros tesouros de memórias. Existe indicação de se ver fotografias até mesmo para depressivos. Imagine para alguém que está vivenciando uma fase tão difícil da vida. Ouvir músicas antigas. A música tem o poder de evocar emoções e lembranças. Lembrei também de um outro fato. A minha mãe, mesmo sem lembrar de nada, em alguns momentos ela cantou músicas do passado, sem errar uma estrofe. Assim, sem mais nem menos, começou a cantar essas músicas. Com certeza despertou alguma memória. Visitar lugares importantes, revisitar locais que marcaram a vida do idoso, pode trazer à tona memórias adormecidas. Levar aos ambientes onde viveu, onde realizou momentos felizes, tudo isso. E o último deles, criar um cantinho da memória. Reserve um espaço na casa do idoso para expor objetos antigos que tenham significado para ele. Aí eu fiquei pensando naquelas pessoas que têm que sair das suas casas, porque não tem condição de viver sozinha, vão morar com familiares e tudo mais. E na maioria das vezes, a gente não se preocupa de preparar o ambiente para esse idoso, de levar dele as lembranças, pelo menos no ambiente onde ele vai ficar, ele ter sob as vistas, sob as mãos, tudo que lhe pertence, fazendo com que, dessa forma, ele não se sinta retirado do seu lugar importante. Então, criar um cantinho da memória, nesse sentido, não só dentro da casa do idoso, juntar as lembrancinhas dele, retratos, lembranças que recebeu, coisas dessa natureza, mas também, se ele for retirado do seu ambiente, que se leve um pouco do ambiente que ele conviveu tanto tempo, para não ficar
sendo retirado de uma forma tão agressiva, né? Achar que saiu totalmente do seu ambiente em que ele gostaria de estar. E aí, quando lendo sobre essas dicas de como estimular a memória, eu lembrei de uma leitura que eu fiz do livro Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteiras, de Chopra, onde ele relata uma ação realizada no ano de 1979 pela psicóloga Ellen Langer e os seus colegas de Harvard. Eles reuniram 75, um grupo de homens com 75 anos ou mais, e levaram para o retiro de uma semana, numa estância rural. E o que eles fizeram? Para lá, ninguém levava nada que fosse atual. As pessoas que iam para lá estavam autorizadas a levar jornais, revistas, livros, fotos de família, mas com datas de 1959, ou seja, 20 anos antes daquele momento que eles estavam vivendo. Lá, o local onde eles iam ser recebidos estava organizado com uma réplica da vida como era há 20 anos atrás. Então, tudo, nada de modernidade, tudo era como se fosse há 20 anos atrás, o ambiente que eles chegaram e se depararam. E lá, nas mesas, também, tudo que estava para ser visto, para ser tocado, a revistas, tudo era tudo do ano de 1959, 20 anos atrás. Até a música, as músicas que tocavam também era desse período. E aí foi pedido que eles se comportassem como se estivessem no ano de 1959, há 20 anos atrás. Tudo que eles fossem comentar, os acontecimentos, pessoas lembrassem daquela época. Porque cada detalhe da semana naquela localidade onde eles se encontravam seria para fazer com que a pessoa se sentisse, parecesse, falasse e se comportasse como se tivesse 50 anos de idade. Lembrem que eles tinham 75. E os pesquisadores estavam fazendo com que eles voltassem 20 anos atrás. Então, o que eles fizeram? Colocaram crachás nesses homens com as fotos tiradas 20 anos atrás. Interessante é que eles conseguiram identificar os outros pelas fotos, não tiveram dificuldades. Todos foram instruídos a falar exclusivamente como se estivesse em 1959. Deviam se referir às esposas e filhos como se tivessem 20 anos menos, e embora fossem aposentados, era para falar de suas carreiras, como se estivessem em plena atividade. E aí o resultado é que o grupo melhorou em memória e destreza manual. Mostraram-se mais ativos e autossuficientes, comportando-se muito mais como gente de 55 do que de 75 anos. Então, só despertar dessa memória fez com que essas pessoas, voltando no tempo, se sentissem melhores com as memórias que foram despertadas. Por isso, valorizemos as histórias de vida dos idosos e ajudemos a manter viva a chama da lembrança. Cada memória é um tesouro precioso. E como diz José Saramago, a viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa.